2017 já começou e inauguramos agora o nosso Giro TI de Notícias. O tema de hoje é Internet das Coisas. « 2016 não vai deixar saudades, mas muita coisa relacionada com a Internet das Coisas aconteceu em dezembro. E daí a nossa ideia de comentar para vocês esse conjunto de notícias que estão aí repercutindo para o ano de 2017. Primeiro, vamos lembrar que Internet das Coisas, ou Internet of Things, daí a sigla IoT do inglês, não é um assunto novo. Quem é assíduo do Rio Info sabe que desde 2010, muito antes mesmo dessa sigla IoT ter virado moda, o tema principal naquele ano foi exatamente a integração das pessoas, das coisas, enfim, todo esse cenário que agora está se chamando Internet das Coisas. Na própria RioSoft, um grupo de empresas vem se reunindo há 3 anos, discutindo justamente questões em torno da Internet das Coisas, e nasceu com uma pegada mais maker, justamente da integração de projetos envolvendo circuitos como Raspberry Pi, como Arduino, e agora tem trabalhado em protótipos muito interessantes. Aliás, fica aqui uma dica, se você quiser participar do grupo, ele é aberto a todos os interessados. Descubra mais sobre o grupo no próprio site da RioSoft. Também quero fazer para vocês uma menção sobre a Câmara IoT do Brasil, que foi uma iniciativa de 2014, promovida pelo Ministério das Telecomunicações, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, na época eles eram separados, e também o Ministério da Indústria e do Comércio. Pois bem, essa Câmara vem funcionando desde 2014, mas como a tecnologia tem um tempo para se maturar e para se desenvolver, a gente está apostando que 2017 vai ser de fato o ano da Internet das Coisas no Brasil. Por quê? A quantidade de notícias sobre a Internet das Coisas foi enorme em dezembro. Por exemplo, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação acabou de firmar um convênio com o BNDES, justamente para fazer um estudo sobre como a Internet das Coisas pode ser explorada no Brasil. A Fundação Getúlio Vargas também anunciou um projeto de pesquisa com a duração de 3 anos para fazer aí um banco de dados sobre iniciativas da indústria, projetos de pesquisa, enfim, um grande conjunto de informações que estarão disponibilizadas, mostrando como é que o Brasil está inovando nessa seara. Além disso, o Congresso Nacional acabou de instalar uma frente parlamentar mista das cidades inteligentes e humanas. De novo, cidades inteligentes, um dos pilares da Internet das Coisas, iniciativa essa que contou com o apoio da ABDI e do próprio Inmetro, que quer fazer agora um laboratório de demonstração de iniciativas bem-sucedidas para cidades inteligentes. Como vocês podem ver, não falta notícia e não acabamos, ainda tem mais coisa para ser comentada. Se você não sabe bem o que é a Internet das Coisas, tudo bem. Na verdade, esse é um termo bastante amplo que embarca, obviamente, a internet, né? É o primeiro termo do IoT, e a ideia é que você conecte as coisas. E coisas, justamente, é um termo genérico porque está valendo qualquer coisa. O pessoal tem falado, obviamente, que você tem o seu celular que é conectado, o seu computador que é conectado, mas agora já tem os relógios inteligentes, já tem aí pessoal falando da geladeira que vai fazer as suas compras automaticamente. Enfim, coisas justamente porque se está pensando em conectar dispositivos de todos os tamanhos e origens. O que o pessoal não tem comentado, por outro lado, é a questão de que, ao conectar alguma coisa na internet, você no fundo, está colocando inteligência nessa coisa, porque ela precisa aprender a se conectar e a transmitir dados, receber dados e aí sim, fazer aí o que o pessoal está chamando de Machine Intelligence, ou inteligência das máquinas. Aqui no Rio, vários eventos têm sido realizados em torno dessa temática. Por exemplo, a PUC do Rio realizou também em dezembro um seminário de dia inteiro tratando de manufatura avançada, também conhecida como Indústria 4.0.
e anunciou a criação de um observatório da internet das coisas multidisciplinar para justamente ficar acompanhando as inovações dessa área. Um outro evento muito interessante, promovido na UF, chamado Workpedia 2016, foi um workshop sobre pesquisa e desenvolvimento da inteligência artificial, da inteligência coletiva e da ciência dos dados. Isso é importante porque os estudiosos da internet das coisas comentam que um dos pilares fundamentais de uma solução de internet das coisas vai ser justamente a análise em tempo real de dados. Então a modelagem, o conhecimento em torno das informações, que também são chamadas de Big Data, porque é o volume grande dos sensores obtendo informações, analisando e tomando decisões em cima de cenários e de modelos previamente determinados, é que vai trazer aí toda uma evolução, toda uma disruptura do que a gente tem conhecimento hoje em dia. Aliás, uma dica para quem está pensando em se aprofundar nesse assunto é a iniciativa do LNCC, o Laboratório Nacional de Computação Científica, localizado em Petrópolis, e que agora em dezembro também anunciou a sua programação de cursos de verão, que vão acontecer em fevereiro de 2017. Se você tem interesse, acesse o site do LNCC e se inscreva nas diferentes atividades previstas para esse período. Mas nem tudo são notícias positivas. Eu tive a oportunidade de participar de algum desses eventos mencionados e obstáculos também são levantados. Por exemplo, a questão da lei de informática, ela foi recentemente questionada pela Organização Mundial do Comércio. Aliás, Benito Paré, que é o presidente do TI Rio, participou de uma audiência pública também em dezembro no Congresso Nacional, justamente discutindo aspectos a serem considerados. A ideia é que a lei de informática é sim um instrumento interessante e que deve ser preservado, mas o próprio Paré colocou na audiência a importância de discutir ajustes nessa legislação. A ideia é que você não só estimule a fabricação de bens, equipamentos de informática aqui no país, mas que a lei possa ajudar também a incentivar o setor de software. Enfim, esse é um desafio. Outro desafio foi agora a aprovação da chamada Lei de Reforma do ISS, que foi aprovada no Congresso Nacional e mandada para a sanção presidencial, que está aí colocando aí novas alíquotas para serviços prestados pela internet. Enfim, todo mundo tem que pagar imposto, é claro que as empresas têm que contribuir, mas é preciso ter cuidado com os níveis de impostos cobrados e o efeito disso em cascata. Outro ponto comentado num dos seminários é que se você vai ter internet das coisas, vai ser muito grande o número de coisas que vão estar interligadas e fazendo uso da infraestrutura de telecomunicações no país. Hoje, a Anatel tem todo um programa para certificação e homologação, por exemplo, dos aparelhos celulares. Existem taxas envolvidas, tempo de licenciamento, ou seja, de homologação, e ninguém quer aqui defender que você possa colocar as coisas no ar sem uma certificação, até porque a questão de segurança da informação é também um componente importante da internet das coisas. Mas, se a gente vai ter tantas coisas se interconectando no futuro, é bom que os nossos processos internos no país de homologação desses dispositivos possam ser ágeis para permitir e não atrapalhar o desenvolvimento do setor. Finalizando, também em dezembro, aliás, na mesma data em que foi feito o acordo de cooperação entre o BNI10 e o MCTI, a CEPIM, a Secretaria de Políticas de Informática, lançou uma consulta pública sobre o Plano Nacional de Internet das Coisas. Essa consulta está disponível na internet, o endereço é da plataforma participa.br, ou seja, participa.br/CPIOT, Consulta Pública de Internet of Things. E nesse endereço você tem um texto explicando melhor qual é o propósito desse plano, um conjunto de premissas e afirmações que estão ali justamente para serem comentados pela sociedade como um todo. E se não for estendido o prazo, até 16 de janeiro, qualquer um pode acessar o site, ler o que está lá, fazer comentários sobre o próprio texto ou até sobre comentários já colocados por outras pessoas. A ideia do governo é fazer aí o lançamento mundial do Plano Brasileiro de Internet das Coisas no World Mobile Conference,
um evento consagrado que se realiza todo ano em Barcelona e que agora em 2017 terá como um dos destaques justamente o que o Brasil está planejando para a internet das coisas. Portanto, se você ainda não se atualizou sobre o que é a internet das coisas, como a sua empresa aí pode tentar se colocar nesse mercado, eu diria para você que a hora é agora. Aproveite o início do ano e acesse os sites do TI Rio, da RioSoft, os nossos grupos de trabalho, as palestras que são desenvolvidas. Assine também o TI Rio Notícias, que traz, por exemplo, todas essas matérias que foram aqui comentadas. Quem assina já teve acesso a isso antes. Pois bem, é isso e até a próxima Giro TI de Notícias.